Obrigado, Geraldo, por você ter continuado aqui conosco no Religário dessa semana. Quer sugerir um tema, fazer um comentário, dar alguma sugestão ao programa? Você pode fazer isso pelas redes sociais, seguindo Flávio Senra pelo Twitter ou acompanhando a página do Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/Religare. Continuando a nossa conversa, Padre Geraldo, a Soter, ao propor o tema para esse ano, ela reflete sobre a situação atual e uma das coisas que deve ser levada em consideração é a crítica à religião no final do século, ocorrida no final do século XIX. De que modo essa crítica à religião ela impactou a época atual? Ela impactou de diferentes maneiras, né? No final do século XIX, nós temos 4 grandes críticos da religião, né? Tem Feuerbach, primeiro, que vai dizer que tudo que a gente falar sobre Deus, a gente tem que falar sobre o ser humano. Então, que a teologia tem que se transformar em antropologia, é o primeiro grande, né, crítico. Depois Marx, que vai dizer que a religião é ópio do povo, né? Nietzsche, que vai dizer que a religião, Deus morreu, né? E, Freud, que vai falar que a religião é neurose universal. Então, essas críticas, elas questionaram profundamente Deus, né? Nós pegamos a crítica de Nietzsche, por exemplo, que é uma crítica muito profunda, né? A questão de Deus, especificamente, né? Ou então a religião, né? As religiões constituídas naquele final do século XIX, né? E que depois se prorrogaram, essas críticas foram retomadas ao longo da primeira metade do século XX, inclusive produzindo estados ateus, por exemplo. Todo o comunismo real, né, sobretudo na antiga União Soviética, eram estados ateus, que não só, às vezes, até proibiam, né, manifestações religiosas, não só separavam a religião do Estado, mas houve perseguições, né, religiosas importantes. Então, primeira metade do século XX, a crítica à religião ela foi, sob certo ponto de vista, muito virulenta, né? E alguns diziam que a religião ia acabar. Marx mesmo previa que com o advento da sociedade comunista não haveria mais religião, não teria necessidade de religião, porque o homem daria a si mesmo o seu seguinte sentido, a sociedade encontraria nela mesma o seu sentido e pronto. Mas, né, a gente percebe que atravessamos todo o século XX, a religião continua viva, mais viva do que nunca, né? Ainda continua sendo o cristianismo em muitas sociedades antes cristãs, como a sociedade europeia, ele está em grande retração, né? Mas está presente em outras sociedades e cresce em outras sociedades. O Islã, que é uma grande religião também, ele está presente, inclusive penetrando através da imigração a sociedade europeia secularizada, né? E determinando muitas leis, muitas perseguições, né? A intolerância religiosa na Europa, em muitos países, etc. Então, aquilo que esses críticos da religião disseram, digamos, houve impacto, né? Provocou reações e, hoje em dia, continua sendo levado em consideração, sobretudo pelas ciências da religião e pela teologia, porque a gente não pode fazer uma verdadeira teologia, uma verdadeira ciência da religião, sem levar em consideração essas críticas, porque essas críticas, elas mostraram muitas patologias da religião, né? E elas mostram muitas patologias da religião. Então, acho que isso é muito importante e elas permanecem como um lugar necessário para a gente que faz teologia. Você que trabalha mais ciência da religião, você sabe disso também. Para quem faz ciência da religião, é um caminho necessário você passar por essas críticas. Sim. O senhor antecipa uma outra questão que ia fazer sobre a contribuição, né, específica da teologia e da ciência da religião nesse debate. Então eu vou direto à questão aqui na América Latina. A América Latina desenvolveu um discurso sobre Deus marcado pela pergunta como falar de Deus, né, a partir do sofrimento do inocente, particularmente do pobre, do excluído. De que modo essa experiência latino-americana ela aponta, né, para a vivacidade da dimensão religiosa na vida das pessoas? Uhum. Veja bem, a teologia latino-americana ela retomou uma pergunta que tinha sido feita na Europa após a Segunda Guerra Mundial, que alguns se perguntavam como falar de Deus depois de Auschwitz, né? Hans Jonas, né, fez essa pergunta, né?
E outros também se perguntavam, né? Bom, Deus morreu, né? Alguns diziam, Deus morreu em Auschwitz. Né? Na América Latina, como continua sendo uma sociedade profundamente religiosa, os teólogos disseram, mas como falar de Deus, né, dentro do sofrimento do inocente? Porque os pobres continuam sendo massacrados. Né? E são pobres religiosos, são pessoas que acreditam em Deus, são pessoas praticantes. Né? Então surge essa pergunta, né, como uma pergunta feita já pelo grande teólogo Gustavo Gutierrez, né, que foi um dos primeiros a colocar essa questão assim, né? E ela continua, né? Aqui nós tivemos Comblan, por exemplo, que trabalhou muito isso, né? Como a teologia latino-americana, para ser uma verdadeira teologia, ela pode falar responsavelmente de Deus, né? E não de um Deus que aliena, não de um Deus que não vê o sofrimento do pobre, não de um Deus que não deixa de ajudar esses pobres, não a justificar a sua situação, como foi durante muito tempo, né? Às vezes dizia, bom, mas você sofre aqui, mas no céu, né? A crítica de Marx, no céu você vai ser beneficiado, né? Não, a teologia da libertação diz, não, nós temos que ajudar os pobres a encontrarem sentido para suas vidas e também para se libertarem das situações de opressão nas quais eles se encontram. Então a teologia da libertação deu uma contribuição enorme, né? E em diálogo, isso que foi interessante, com as ciências sociais e com as ciências da religião. Né? Porque sem a crítica vinda, sobretudo, dessas ciências, e também daqueles críticos sobre os quais eu falava há pouco, eu acho que a teologia da libertação não teria dado esse grande salto. Né? E ela, nesse sentido, contribuiu muito, porque ela penetrou na vida real de muitas comunidades, de muitos grupos pastorais, ajudando-os a se colocarem solidariamente ao serviço desses inocentes que estavam sofrendo. E ela continua fazendo isso hoje, né? Continua se perguntando sobre isso. Mas nós temos outras tendências teológicas também que às vezes dizem, não, mas isso a gente não tem que ignorar, Deus está lá no céu, a gente tem que... Né? Infelizmente temos ainda essa presença de outras teologias dentro do cristianismo, que eu falo que eu conheço melhor, né? Que ainda permanece numa abordagem assim, como se Deus não tivesse nada a ver com a nossa situação. Mas o Deus cristão é o Deus que se encarna, é o Deus que vive a nossa situação humana, que morre, né? Que sofre, que morre na cruz, injustamente. Né? Então, é a partir dessa compreensão que a teologia da libertação deu uma grande contribuição para aqui os povos latino-americanos. Vou fazer agora assim, uma grande pergunta e a gente vai trabalhando pouco a pouco. Porque outras temáticas da teologia latino-americana, elas também abordam outros aspectos, como, por exemplo, a crítica ao patriarcalismo. Então, vem aí as teologias de gênero. A questão da ecologia, a questão do meio ambiente, então uma ecoteologia. A questão da idolatria do mercado, então discussão teologia e economia. E também a questão da supremacia do Deus cristão, então a interculturalidade e a teologia do diálogo interreligioso. Como é que a teologia se vê, né, e em parte também a ciência da religião, nesse grande debate, né, de gênero, teologia, economia, interculturalidade? A teologia cristã, né, ela se deixa interrogar e essas grandes tendências elas surgem também dentro do discurso cristão, né, dentro da teologia cristã. Então, ela se deixa interrogar. Bom, toda crítica de gênero, por exemplo, ao patriarcalismo. Então, a teologia ela tem buscado se deixar questionar, né? Não só por teólogas, né, mas por todas as pessoas que estão refletindo na questão de gênero hoje. Né? Até que ponto nosso discurso de Deus, sobre Deus, está promovendo a opressão de mulheres ou de minorias sexuais, né? Outras tendências que a gente sabe que a sociedade contemporânea também tem dado muita abertura para todas as escolhas, né, que se apresentam, né, do ponto de vista do gênero. Né? Então, até que ponto o meu discurso ele não está provocando, né, ou está promovendo uma opressão, uma intolerância com relação a essa situação e não uma sociedade como no caso do cristianismo, que Jesus viveu e mostrou que nós somos chamados a viver. Uma comunidade de irmãos e irmãs. Né? Uma comunidade onde você não exclui ninguém. Então, essa é uma pergunta
que a teologia de gênero lançou para a teologia cristã, e a teologia cristã, né, que provavelmente, muitas vezes, não ignorou essa questão do gênero, ela está levando em consideração. Mesma coisa teologia ecológica, né? Até que ponto certas questões que estão presentes na Bíblia são responsáveis, afirmações da Bíblia, né? Por exemplo, dominai o mundo, né? Que aparece lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis, né? Até que ponto isso é responsável pela destruição do nosso planeta, né? Como justificativa, né? Como justificativa, né? Então, a teologia vai dialogar com a ecologia e ela vai se perguntar, será que o nosso discurso não contribuiu ou não está contribuindo? Será que nós somos ingênuos, né? E ela vai primeiro mostrar qual que é o significado mais profundo do texto bíblico e, ao mesmo tempo, como o Leonardo Boff faz de forma tão bonita e tão comprometida, né? Ao mesmo tempo vai dizer, mas o que nós, enquanto cristãos, podemos fazer para salvar o nosso planeta? Porque se nós formos nesse ritmo, nós vamos destruí-lo, nós vamos acabar com ele, né? E, por outro lado, toda essa tendência da teologia, digamos, em sua relação com a questão política, a crítica do mercado, a mesma coisa. Até que ponto certos discursos da teologia não contribuíram para o surgimento, né? Por exemplo, Max Weber, que é um grande sociólogo, né? Ele dizia, olha, a ética protestante é a responsável pelo surgimento do capitalismo. Olha só, a ética protestante é cristianismo. Né? Até que ponto nós não levamos isso em consideração numa crítica teológica? E a mesma coisa do diálogo interreligioso. Até que ponto a afirmação do monoteísmo não fecha para você se deixar enriquecer pelo outro? Vamos continuar a pergunta, já vamos pensando da teologia pública, mas para o segundo bloco. O Religare de hoje conversa com o coordenador da comissão organizadora do 26º Congresso Internacional da Soter, o jesuíta Geraldo Luiz de Moray. Um breve intervalo e voltamos já.